eu quero passar com vocês para a pauta internacional e a gente vai agora à Alemanha, onde entra em colapso o governo do chanceler Olaf Scholz, com novas eleições que devem ocorrer em fevereiro. O assunto é amplo, eu passo pelos detalhes com vocês. O que acontece é que, um instante, temos as imagens de Scholz, vamos lá. Temos então, vocês veem as imagens do chanceler Olaf Scholz. Na Alemanha, já há tempos, há um conflito num governo que funciona na base do parlamentarismo, onde a coalizão que sustenta o governo de Olaf Scholz tem encontrado resistência. Se deve a uma série de fatores, eu quero explorar o caso com vocês, então eu convidei Pacheli Lukvo, colunista conosco no Epoch Times, ele que analisa assuntos de Europa e morou aí por, eu falei décadas da outra vez, já deixo o perdão de volta para ele, para a gente começar com a brincadeira, mas morou 12 anos na Alemanha e tem experiência acompanhando a política de lá de perto. Ele me mandou a pauta hoje cedo, ela é explosiva e eu trago o Pacheli para conversar conosco então. Boa tarde, Pacheli, consegue me ouvir? Olá, boa tarde, consegue me ouvir também? Estou ouvindo bem. Vamos lá então, explica pra gente o que acontece com esse voto de não confiança que foi hoje e o que isso significa em termos do governo de Olaf Scholz. Na Alemanha, como você bem adiantou, é um governo parlamentarista, então quando o governo se sente desafiado, ele pode se impor um voto de confiança para testar, né, sua popularidade, para testar, na verdade, sua capacidade de aprovar coisas no parlamento, aprovar leis no parlamento. Então, Scholz se submeteu a esse voto de confiança e saiu como grande perdedor. Posso estar enganado, algum voto mais ou menos, mas ele perdeu por 394 votos a 207. Então, foi em bom português, a gente pode dizer que foi uma certa surra. E olha, Marcos, eu raramente vi, pelo menos nessa história recente alemã, uma fritada tão forte de um chanceler no parlamento alemão. Todo mundo praticamente que foi discursado no parlamento hoje, eu vi alguns dos discursos, principalmente aí das lideranças dos partidos, todos eles foram muito críticos, foram muito severos com o Olaf Scholz, e realmente não é para menos, né? O governo chega ao fim, né, de maneira bastante impopular também, entrega uma Alemanha muito pior do que ela recebeu, e também não recebeu a Alemanha lá muito bem nas mãos de Angela Merkel, mas realmente é um dos governos realmente mais impopulares que a gente tem na história recente da Alemanha. E, diga-se passagem, uma coisa importante, muita gente comentando, o governo Scholz ele acaba sim, mas a gente pode dizer que acaba, mas não acaba, porque como é um governo parlamentarista, as novas eleições só irão acontecer dia 23 de fevereiro, ou 27, acho que 23 de fevereiro agora de 2025, e enquanto não há novas eleições, enquanto o parlamento não é dissolvido e não chama novas eleições, ele continua no governo. E eu queria entender um pouco de qual o clima político e de que forças políticas emergem como capazes de ter uma maioria parlamentar ou mesmo de chegar a trazer um chanceler em uma eventual coalizão ao poder. Eu queria também trazer brevemente o dado, a gente tem aqui as informações, então 207 pessoas, ministros parlamentares, congressistas, principalmente do próprio partido de Scholz, votaram para ele, enquanto 394, então uma taxa aí de quase 2-1 contra o Scholz, votaram contra ele e 116 se abstiveram. É um governo, uma coalizão governante de 3 partidos agora, então, que entra em colapso. É o Partido Social Democrata de Scholz, a União Democrática Cristã, CDU, e ainda o Partido Verde, salvo engano. Quais são as forças que agora emergem para tentar reorganizar esse governo, Pacheli? Então, o atual governo ele é composto somente por 2 partidos, porque o FDP, e aí, infelizmente, essa é a sigla do Partido dos Liberais, ele saiu, né, há, se eu não me engano, 6 semanas aí, mais ou menos, saiu o FDP, os liberais saíram, então a gente só tem o Partido Verde e o SPD. Então, quais são os partidos na Alemanha? Rapidamente, o SPD, que é centro-esquerda, que é o partido do Olaf Scholz, a gente tem o CDU, que é o antigo partido de Angela Merkel, tido como centro-direita, a gente tem o AfD, que é o partido tido como, por alguns, extrema-direita, por outros, populista de direita, né, que seria o partido mais à direita que a gente tem no parlamento alemão. A gente tem o Partido Verde, o nome já diz tudo, os liberais, e agora, recentemente, o partido mais de extrema esquerda, chamado BSV, né, o BSW, que é uma dissidência do Link, que é a antiga esquerda do país. Né, a última pesquisa que a gente teve foi dia 14 agora, né, faz 2 dias, do INSA Umfrage, né, em alemão como se chama, eu trouxe até, anotei aqui alguns números. Então, a perspectiva é que o CDU vai ser o grande vencedor dessa queda do Olaf Scholz em fevereiro, com 31 pontos percentuais. O SPD vai se perder, vai sair de 25 pontos na eleição anterior, vai cair para 17. O Partido Verde cai de 14, quase 15% para 11%.
Os liberais, né, que vão lutar aí para se manter no parlamento, está com cerca de 5% das intenções de votos. Por que estão lutando? Porque na Alemanha, para um partido entrar no parlamento federal, ele tem que ter pelo menos 5% do eleitorado, 5% dos votos. Então o FDP está com perigo dele sequer entrar no parlamento. O AfD também sai como um dos grandes vencedores, que vai de 10%, né, dos votos na eleição anterior em 2021 para 20%. Então está dobrando sua base eleitoral. Então a gente vê, de fato, uma guinada para a direita do país. Porém, eu estou vendo muita gente da direita no Brasil e tal, muito otimista, achando que o AfD vai compor esse novo governo. Eu arrisco dizer, assim, com certo grau de certeza de que não vai, porque existe um negócio na política alemã chamado Brandmauer, seria um muro de fogo, né? Uma coisa que impede, né, um posicionamento dos políticos de todos os partidos que impede a formação de coalizão com o partido AfD, porque boa parte desses outros partidos, né, dos chamados partidos grandes, os partidos mais tradicionais, eles se impõem uma proibição de formar coalizão com o AfD. Então, por mais que o AfD chegue a 20%, né, um quinto do eleitorado, é muito improvável, para não dizer impossível, de que ele venha governar. Porém, isso significa que o partido CDU, com o Friedrich Merz, vai ter uma tendência a ir um pouco mais à direita para tentar tomar um pouco mais dos votos do AfD, principalmente nessa curta corrida eleitoral que a gente tem aí até fevereiro, né? Mas, infelizmente, para muita gente, né, para esse eleitorado mais à direita, muito provavelmente quem vai continuar governando a Alemanha, apesar do CDU voltar a governar, quem vai continuar governando vai ser o SPD e o Partido Verde, porque sem esses dois, pelo menos um desses dois, é praticamente impossível que uma nova coalizão seja formada para governar o país. Então, a tendência do governo alemão nessa eleição, a probabilidade de que as coisas continuem com uma posição política muito similar a que havia já uma política de continuidade, não, em termos de Scholz, apesar da figura dele ter perdido popularidade. Perfeito. Uma continuação, porém, como eu disse antes, né, a gente espera que o CDU ela comece a ter uma liberdade maior de ir um pouco mais à direita, exatamente para recuperar um pouco do eleitorado que ela tinha. A gente tem que pensar que o partido CDU é um partido que chegou a governar a Alemanha praticamente sozinho, né? O partido governou a Alemanha sozinho aí, praticamente, com a ajuda do FDP ao longo das últimas décadas, etc. Mas é um partido fortíssimo, que chegou a ter mais de 40% dos votos, agora está lutando para chegar a 31%. Então, muito provavelmente, ele vai fazer acenos à direita. Então, é uma continuidade, de certa forma, mas dentro do partido a gente tem uma tendência deles ir um pouco mais à direita. Mas chance zero do FD compor, quase zero, obviamente, né? A gente não pode dizer, mas a chance quase zero do FD compor uma coalizão aí. E, Patieri, você pode tentar abrir um pouco mais o escopo e nos dar uma visão do que isso significa em termos de Europa, economia europeia, mesmo questão de segurança com a Ucrânia, porque a Alemanha, claro, é o grande motor econômico da Europa, uma potência de calibre mundial, e quanto à instabilidade no governo por ali, que impactos isso pode ter para a União Europeia como um todo, ainda mais num momento de instabilidade global, com crises de interesse europeu perto na Síria, no Oriente Médio e, claro, num momento de transição do governo dos Estados Unidos. Que impacto essa dissolução tem na Europa? É uma coisa que afeta muito ou é uma coisa mais comum do que parece para quem observa menos? Como é que é? Raramente, depois que teve a democratização da Alemanha no pós-Segunda Guerra, a gente teve, né, chanceleres perdendo o voto de confiança no parlamento. Isso não é uma coisa que acontece todo dia, né, de fato. Mas é de se esperar realmente a continuidade, porque os partidos que vão voltar a governar, né, que vão se manter, que vão governar a Alemanha a partir de fevereiro, vão ser os mesmos partidos de sempre, com a mudança da liderança do SPD para a mudança do CDU. Então, não vejo uma mudança de postura muito grande, a não ser que o CDU comece, ou facções dentro do CDU, passem a adotar um discurso mais pró-soberania dos países membros da União Europeia. Né? O FDP, os liberais, estavam fazendo exatamente esse tipo de discurso durante o governo semáforo, né? Esse último governo da Alemanha. Então, se espera que talvez algo semelhante possa acontecer no CDU. Quanto à guerra na Ucrânia, acho difícil que tenha qualquer tipo de movimentação desse mudança de postura, muito dificilmente vai acontecer algo nesse sentido. Quanto a Trump, talvez o Merz, né, o Friedrich Merz, que é cotado para se tornar o novo chanceler, venha a ter uma relação um pouco melhor do que o SPD, do que o próprio Scholz, até porque Merz ele vem de uma tradição aí mais pró-mercado.
né? Ele tem uma carreira muito sólida, né? Um homem rico de negócios, por muito tempo foi lobista, né, de grandes conglomerados de empresas, então ele tem uma visão mais para o mercado, então talvez a gente tenha aí um alívio para as empresas alemãs com medidas que diminuam um pouco a burocracia, que sejam mais para o mercado. Talvez a gente tenha aí uma diminuição dessa pressa alemã em em fazer uma transição energética que tem custado muito caro para esse empresariado. Então a gente tem uma melhora nesse sentido para a economia alemã, mas uma mudança de postura realmente não me parece algo muito possível de acontecer, simplesmente trocando de SPD para CDU. Perfeito, então. A gente continua monitorando a situação. Muito obrigado por abrir tempo para nos atender hoje, conforme horas atrás, então, entra em colapso o governo do chanceler Olaf Scholz com novas eleições chegando em fevereiro. Boa tarde, Pacelli. Boa tarde, até a próxima. Muito bem, ouvimos então Pacelli Luckwo comentando a dissolução do governo de Olaf Scholz. A gente segue monitorando o que deve ocorrer, mas uma tendência de continuidade em muitas das políticas vistas na Alemanha ao longo dos últimos tempos, conforme a gente viu agora na análise.